Olá, boa noite. Olha o EBC no ar começando agora, ao vivo de Brasília, pela TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e por aqui você já sabe, né? A gente está sempre de olho na programação dos veículos da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Nosso giro de hoje vai revelar os bastidores da Rádio Nacional. Na verdade, mais que isso, vamos para os bastidores dos bastidores. Sabe como é que é? Isso porque fomos visitar o Parque de Transmissores do Rodeador, localizado em Braslândia, Distrito Federal. O Rodeador é o maior complexo de antenas e transmissores de radiodifusão em ondas médias e curtas da América Latina e o quinto maior do mundo em potência. Vamos entender como é que funciona a transmissão dos sinais em ondas? Então, roda a VT. O Rodeador ele foi criado em 1977, no auge da Guerra Fria, como um dos projetos para levar os sinais de rádio de forma a cobrir toda a Amazônia e o Brasil, o resto do Brasil. A Rádio Havana, ela transmitia apontadas as antenas para o Brasil. Isso aí é um fato inegável, isso aí todos nós sabemos. Existia também a Deutsche Welle na Alemanha, existia a Rádio Voz da América dos Estados Unidos. Todas tinham foco de transmissão à Amazônia. Então, por essa razão, o governo brasileiro também fez as suas transmissões visando cobrir a região amazônica e também, a partir daí, começou a transmitir também para outros continentes, levar a cultura brasileira para outros países. Se fez uso das ondas curtas para isso. As ondas curtas, elas têm um papel muito importante nessa questão da segurança nacional, um serviço que não está sujeito a tantas intempéries, a questões atmosféricas. No Japão, a gente tem como fonte de informação primordial os radinhos de ondas curtas. Lá eles têm, vocês sabem, muitos terremotos, né? E quando acontece qualquer sinal disso, há necessidade de se desligar a rede elétrica e aí acabou a internet, né? Mas o radinho de ondas curtas está lá para orientar a população nas movimentações de segurança nacional ou de segurança daquele local específico. O nosso parque permite que a gente jogue qualquer transmissão, qualquer parte do globo em 15 minutos. A Rádio Nacional da Amazônia e todas as emissoras nacional que são parte da EBC têm o maior parque de gerador, de rodeador, de transmissores de toda a América Latina. Nós recebemos cartas das Américas, do Norte e do Sul, dos países da América do Sul. Recebemos carta da Europa, de vários países da Europa, Finlândia, Noruega. Recebemos carta do Japão, da Ásia. Então nós temos carta de vários lugares, do Oriente Médio. Tudo isso aí chega através do nosso sistema de correspondência. Alocamos transmissores para várias empresas, Deutsche Welle, Rádio France, Suriname, VOA, Voz da América, BBC de Londres. Inclusive tem um detalhe, na Guerra das Malvinas, tanto a VOA americana como a BBC da Inglaterra locaram os nossos transmissores para fazermos transmissões para a América do Sul durante a guerra. O parque de transmissão do Rodeador, ele é um parque de alta potência que ele necessita de energia de alta potência. Então, essa energia, a única forma da concessionária fazer esse suprimento é através de uma subestação que é instalada aqui dentro do parque. E essa subestação, houve uma pane gravíssima nela em março de 2017 e essa pane tirou do ar. E durante esses 8 meses a gente viu o quanto que a Rádio Nacional da Amazônia é importante para a população, porque fez muita falta. Eles ficaram sem essa comunicação.
É bom a gente não esquecer que o Brasil é um país continente com 200 milhões de pessoas. Muitas vezes nós que vivemos numa grande cidade, num grande centro, projetamos para o Brasil inteiro essa nossa realidade, e isso não é verdade. Há milhões de pessoas que não têm o mesmo acesso à internet, à energia elétrica. São muitos ouvintes que não têm energia elétrica ainda em casa. A partir desta emissora, muitas pessoas conseguem se comunicar, se sentir parte do Brasil. Nós refizemos a subestação, recuperamos e agora em dezembro nós voltamos a operar de forma plena com os 2 transmissores que originalmente a gente transmitia. A radiodifusão digital, ela já é uma realidade no mundo. E o Brasil também já vai definir o padrão de radiodifusão digital. Assim fazendo, a EBC pode fazer uso dessa transmissão também. Agora a gente está aguardando com muita ansiedade, muita fé, muita esperança a compra do novo transmissor. Embora as ondas curtas se mantenham modernas, elas têm para isso hoje equipamentos modernos, né? Aguardamos esse novo momento que fortalecerá ainda mais, né, a união do nosso país, a inserção do povo da Amazônia e também as questões de segurança que seguem vitais, e para isso o analógico segue sendo muito importante. A gente tem também que lembrar que esse é o maior parque, o maior sítio de antenas que tem no Brasil e o 5º do mundo. Então nós não estamos falando de uma torrezinha de antena, né? Nós estamos falando de antenas que não tem no Brasil essa dimensão. As grandes nações do mundo de dimensão continental, ninguém abriu mão da sua ondas curtas, ninguém. Nós estamos falando de China, nós estamos falando de Rússia, de Estados Unidos, de Canadá, são os países maiores do mundo, Índia, né, que tem o maior território, né? Nenhum deles abriu mão disso. Então nós estamos colocando em funcionamento uma estação que é estratégia, né, para o país, em termos de segurança e também ajuda as pessoas, né? E mais do que isso, né, leva emoção, né? Faz você rir, faz você chorar, faz você lembrar, ter saudade, né? Então, é uma alegria muito grande. Para onde for a televisão, vai o rádio junto, tá certo? E vamos botando todo o país aí. É isso aí. Bom, agora uma pausa para o intervalo. O EBC no ar volta rapidinho. Estamos de volta e é hora de falar sobre esporte. Daqui a pouco, às 7 da noite, começa o estádio e a gente antecipa os destaques do programa agora com o apresentador Paulo Garritano. Boa noite, Garritano. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. O estádio daqui a pouquinho com as notícias do esporte no Brasil e no mundo. E, infelizmente, a principal notícia hoje do dia não é nada interessante. Por conta do coronavírus, muitas competições esportivas ao redor do mundo estão sendo canceladas ou então estão acontecendo, como por exemplo no futebol italiano, sem a presença de torcedores. Ou seja, o esporte começa a perder para o coronavírus. Para evitar aglomeração de pessoas, os organizadores estão decidindo mudar as datas das competições ou então evitar que torcedores participem do evento esportivo, o que para o esporte, para o atleta é muito ruim. Vamos detalhar essa situação no estádio, como é que está essa situação e, claro, a principal preocupação, Olimpíada em Tóquio, né? Os japoneses também começam já a cogitar mudar a data, enfim, o cancelamento da Olimpíada, atletas já preocupados com essa situação. Por enquanto, o Comitê Organizador de Tóquio mantém a data, não mudou ainda a programação dos Jogos, mas existe esse risco, principalmente agora com competições esportivas sendo canceladas. Vamos falar também dos campeonatos estaduais, a rodada do final de semana, Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro, o Campeonato do Pará, enfim, os destaques dessa rodada. Eu vou estar aqui no estúdio com o comentarista Valdir Luiz. Priscila.
Legal, Garritano. E a participação dos times brasileiros na Libertadores? Olha, essa semana tem Libertadores da América. Times brasileiros jogam a partir de terça, quarta, quinta. Inclusive essa semana com um Grêmio Internacional inédito, né? Pela Libertadores da América. E tem também a estreia do campeão Flamengo no Maracanã. Flamengo que já jogou pela Libertadores na primeira rodada, venceu fora, mas agora o time vai se apresentar diante da torcida aqui no Maracanã na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Vamos falar dos detalhes, o adversário do Flamengo, as possibilidades dos times brasileiros também se destacarem nessa segunda rodada, já que na primeira rodada, dos 7 brasileiros que participaram da Libertadores, 6 venceram, só o São Paulo perdeu na rodada de estreia. Eu espero vocês no estádio às 7 da noite. Priscila, muito obrigado, um grande beijo para você. Um beijo, Garritano, obrigada, bom trabalho. Bom, e hoje é dia de impressões na TV Brasil. Catiúcia Neri bateu um papo com um dos maiores lutadores do Brasil, Antônio Rodrigo Nogueira, mais conhecido como Minotauro. Ele conta os caminhos que o levaram ao MMA e diz que as artes marciais melhoram o ser humano. Confere um trechinho do que vem por aí. E aí, vai encarar a arena de luta de hoje do Impressões? Ele já tomou muita porrada, mas também já bateu em muita gente. Das 46 lutas de MMA que participou, ganhou 34. Rodrigo Minotauro tem uma coleção de títulos. São diversos cinturões de ligas importantes como UFC e Pride. O que nunca faltou na carreira dele foi glória. Esse é o objetivo de todo mundo no mundo. Imagina, só tem um homem no mundo, em cada peso, que consegue ter esse cinturão. O cinturão novo, é o novo design do UFC, cravejado, diamantes. Esse cinturão lindão, tá aqui na mão de vocês. Oh, que lindo. Exclusivo aí do programa. Maravilha, é uma honra. Isso aí, pessoal. Maravilha, tá aqui maravilha. O cinturão do UFC. Isso aí. Minotauro é um peso pesado, conhecido e respeitado mundialmente. É um ídolo internacional, aclamado por lutadores e fãs. Esse baiano de Vitória da Conquista é completamente apaixonado pelas artes marciais. Luta desde os 4 anos de idade. Profissionalmente, foram 16 anos de carreira que se encerrou há pouco tempo, em 2015. Mas a aposentadoria não o afastou do esporte. Ele agora é embaixador do UFC no Brasil. Ajuda a encontrar novos talentos pelo país. É dono de uma rede de academias, desenvolve projetos sociais para transformar crianças em atletas e tem viajado o mundo para conhecer mais sobre as artes marciais. A arte marcial te melhora como ser humano, porque a arte marcial não é para o ataque, e sim para você aprender a ajudar as outras pessoas. Hoje em dia a gente está com um programa, né, de arte marcial, que é o mesmo que tem em Abu Dhabi, um manual de artes marciais para escolas públicas. E a gente vai tentar implantar isso no Brasil. Então isso tudo que eu aprendi, a gente vai procurar passar para as crianças brasileiras, os benefícios das artes marciais. Imperdível esse programa, hein? E tá rolando na programação da TV Brasil a série ficcional Os Ovos da Raposa, que traz uma história divertida envolvendo política no interior do país. Você que ainda não viu, saca só, porque já tá dando o que falar. Esta cidade é bela, mas é que nem um angu. Nela acontece de tudo, do lado norte ao sul. É a história do povo, das terras de Bacatu. Ei, moça bonita. Eu não gosto de quem se atravessa assim, sem classe, no meu caminho. Tem calcinha assim para uma dama do meu porte? Qual o modelo da sua preferência? Ah, eu prefiro o sexy, do jeito que meu marido gosta. Presta atenção, né? Atenção, tá, querido? Nosso amor é um chiclete. Eita, a música da... Não descansa. Nosso amor é um chiclete, chiclete, chiclete. É gostoso demais. Chegou um forasteiro na cidade. O que é que esse sujeito lhe disse, Arquimedes? Que vai ser o novo prefeito de Bacatu. E que vença o melhor. E
quais são as suas expectativas? Ser prefeito da cidade de Bacatu e tomar posse ao lado de uma linda primeira-dama. Isso aqui é coisa de ouro. Minha Nossa Senhora, isso é coisa de fim do mundo. Tu soubesse alguma coisa a mais dos ovos do prefeito? Mesma coisa, um por noite. O povo é que tem essa coisa de aumentar exageradamente, por isso que já vai em 2 dúzias. Senhor Noto, por favor, o senhor poderia me dizer um verbo? Bicicleta! Pelo amor de Deus, minha senhora, tá querendo matar um padre? Pai, o senhor conta uma história pra mim? É tudo raposa! Ixi! Só Jesus me passa mais nas almas. Pausa rápida para o intervalo agora, mas continua aqui com a gente, tá? EBC no ar, de volta. E o Paulo Leite, apresentador do Repórter Brasil, está no Palácio do Planalto e conta pra gente os destaques do jornal. Boa noite, Paulo. Oi, Pri, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Eu trago 2 grandes destaques do jornal hoje. O primeiro é a queda generalizada das bolsas de valores pelo mundo e o segundo assunto é o avanço do coronavírus. A gente fala da ligação entre esses 2 assuntos e também mostra, claro, as consequências disso aqui no Brasil e no mundo. Eu começo pela Bolsa Brasileira, né, que teve queda fortíssima hoje. O pregão chegou a ser interrompido por 30 minutos, mecanismo que não era acionado desde maio de 2017, há quase 2 anos. Portanto, quando esse mecanismo terminou, houve nova queda e o saldo foi uma queda hoje no dia de 12%, de mais de 12%. Ao mesmo tempo, o dólar subiu aqui no Brasil e depois se estabilizou. Houve queda generalizada também nas bolsas pelo mundo. A gente também explica o porquê. Dos fatores, né? Vou adiantar aqui, um dos fatores foi a disputa entre a Rússia e a Arábia Saudita em torno da oferta e do preço do petróleo. Rússia e Arábia Saudita são 2 dos grandes produtores de petróleo no mundo. Disputam aí o preço, houve uma queda, o preço do barril do petróleo já vinha caindo, caiu ainda mais e isso aí assustou os investidores pelo mundo. Ao lado disso tudo, tem o avanço do coronavírus que segue assustando os mercados, né? Começou isso no começo do ano e segue nessa levada. Como diz meu xará Paulo Garritano, né? Tem as consequências no esporte, tem as consequências também na política, na saúde e na economia, mas a gente conta tudo isso, Pri, às 8 da noite no Repórter Brasil. É com você. Obrigada pelas informações, Paulo. Bom trabalho para você aí, viu? Bom, o programa de hoje está chegando ao fim, mas a gente ainda assiste a um trecho da apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia, fazendo um especial com os clássicos do cinema. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Priscila Rangel e esse foi o EBC no Ar. Tchauzinho.